Boa noite! Hoje é quinta-feira. E dia de quinta-feira, o que é que a gente costuma fazer mesmo? Revisar os conteúdos da semana, não é verdade? É porque é preciso a gente ver e também é preciso rever. São processos de aprendizagem. E só rever uma vez, só na revisão com a professora, ainda é pouco. Você pode baixar esse material aí no AVA e fazer os exercícios que ficam por fazer. Sempre sobram exercícios, eu nunca faço todo o exercício. Eu sempre deixo uma parte para você treinar em casa. E aí o que acontece? Na quinta-feira eu trago de volta aqueles exercícios que não foram feitos e a gente vai aprender um pouquinho mais, aprofundar esse conteúdo nessa aula de revisão. Então, hoje a gente vai rever aquilo que a gente viu durante a semana. A gente falou de fake news e falamos também de pós-verdade. Fake news, fake ethics e pós-verdade, para rever a aula da segunda-feira, já que na quarta-feira foi feriado, né? A gente não teve a nossa aula de análise gramatical. Então, vem para a aula, porque tem muito que aprender ainda hoje. Revendo aqui sobre fake news, fake ethics e pós-verdade. Vamos lá. Primeiro, aqui nós temos o nosso novo quadro, né? Objeto de conhecimento, que é o conteúdo que a gente está vendo. O objetivo da aula, de toda quinta-feira, que é exatamente essa de revisar o conteúdo, aprofundar ainda mais o nosso conhecimento. Então, vem para a aula porque é dia de VAR. E quando ele pede o VAR, é porque ele teve dúvida em algum lance, é algo que aconteceu e ele não viu e quer ver de novo, tá bom? Então tem tudo isso aqui, é igual acontece com a nossa aula. Aquele momentinho que você precisou ir ao banheiro, que você teve que desprender a atenção por algum minuto. Então é hora de você rever sobre fake news e pós-verdade. Estão lembrando disso aqui? Vamos relembrar então, juntos? Primeiro, quando você fala de fake news, fake ethics e pós-verdade, você está falando de um mundo de palavras que estão associadas à cultura digital. E o que é a cultura digital? A cultura digital, na verdade, são os novos hábitos, os novos costumes que a sociedade adquiriu com o avanço da tecnologia. Por exemplo, hoje você dificilmente sairia de casa esquecendo o celular. Aposto como você volta para buscar, porque é mais do que um aparelho de comunicação. Hoje é uma ferramenta, não é isso? Assim como quantas horas por dia você gasta do seu tempo online, lendo mensagens no WhatsApp, observando as suas redes sociais e principalmente olhando a rede social do outro, né? Para saber o que o outro está fazendo. Isso é chamado de cultura digital. É a nossa inclusão nessa nova tecnologia, nessa nova forma de comunicação. Boa noite, Bocaina. Seja bem-vindo à nossa aula e vamos participar, tá bom? Então, cultura digital envolve hoje todos os nossos conhecimentos, envolve o nosso contato, direto ou indireto, com a tecnologia da comunicação. Então, quando você fala de fake news, fake ethics e pós-verdade, esses elementos acontecem aqui no mundo real, mas hoje eles são maciçamente disseminados no mundo digital, na cultura digital. E nós temos que estar preparados para quando nos depararmos com esse tipo de situação, tá bom? Para a gente não cair aí nesse tipo de situação. Por exemplo, a gente está apostando muito esse ano que o tema da redação do Enem seja envolvendo a pandemia ou mesmo a própria Covid-19. Afinal de contas, estamos vencendo, estamos quase passando, né, finalmente por essa batalha, mas já vivemos momentos muito tensos. O mundo viveu uma realidade que nunca havia acontecido na nossa história moderna, né? Nessa história que a gente vive hoje, nessa história contemporânea, que foram os momentos de lockdown,
que eu acredito que todos vocês devam lembrar. Ficamos isolados em nossas casas, deixamos de trabalhar, deixamos de ganhar dinheiro, perdemos pessoas, amigos, parentes, pessoas amadas. Foi um momento que nós fomos cercados e ameaçados diretamente de morte. Quanto de vocês que nos assistem, que participam hoje dessa aula, não passou por um momento difícil durante a pandemia? Não só financeiramente, mas principalmente a questão da saúde, a saúde física, a saúde mental e a saúde emocional. Foram tempos terríveis. E acreditem, apesar de já ser um momento difícil que atravessamos, ainda tivemos muitas perturbações com as fake news que rolaram durante o período. Se já não era fácil para a gente tentar entender algo que a gente não conhecia, tratar de uma doença altamente contagiosa, como a Covid-19, um inimigo invisível no ar, que podia levar a pessoa à morte, que podia contaminar toda uma família, matar toda uma família, como aconteceu com a família de uma amiga. Ela perdeu o pai, a mãe e a irmã para essa doença. Eram 4 na casa, 4 pessoas. Só tem ela hoje. Meu abraço aí a Larissa Maranhão, tá bom? Minha colega, minha amiga de trabalho, que passou por essa realidade de perder 4 entes queridos. E quantos outros não perderam no mundo inteiro? Quantas crianças órfãos estão por aí? Então foi um momento terrível que a humanidade passou, mas o que mais perturbou a ordem, principalmente, foram as mentiras criadas para confundir a população. A polarização que houve com o tema da Covid-19, a polarização política que houve em cima da saúde pública, pessoas jogando politicamente com as nossas vidas e a gente sem saber para qual lado acreditar. Nós tivemos líderes mundiais, olha, estou falando de líderes mundiais, que recomendou que as pessoas ingerissem, bebessem água sanitária para se livrar da Covid, para ficar curado da Covid. E teve pessoas seguiram essa ideia, entendeu? Então foi um momento difícil da pandemia, estamos atravessando, estamos vencendo, graças a Deus, mas não custa nada a gente rever as barbaridades que surgiram durante esse momento. Por isso que eu reservei esse momento de revisão e também de reflexão para a gente sobre a Covid-19 e as fake news que assombraram a gente durante a pandemia. Eu enumerei aqui pelo menos umas 15 fake news e eu quero saber de você. Quais delas chegou ao seu conhecimento? Porque não foi só o Brasil, eu estou falando em termo mundial, gente. Essas notícias que eu vou mostrar para vocês aqui, essas notícias falsas que rolaram por aí, elas não foram criadas por nós, elas chegaram até a nós, certo? Então, nós fomos também atingidos por essa onda de mentiras sobre a Covid-19. Vamos primeiro ler um texto que diz: as redes sociais precisam de um botão dedicado para sinalizar postagens falsas relacionadas ao coronavírus, disse um grupo de defesa. Hoje mesmo, eu recebi uma mensagem do Facebook, não sei se vocês também receberam, o Facebook mandou uma mensagem de que já existe esse botão para acionar quando uma notícia é falsa. Quer dizer, quando você se depara com uma notícia, o próprio Facebook já vai informar você que aquela notícia pode ser falsa. Então, você denuncia e o aplicativo vai eliminar esse tipo de conteúdo. Já não era sem tempo, né, de que isso acontecesse. Então, vamos ver aqui o que esse grupo de defesa fala sobre combater postagens falsas nas redes sociais, porque está aqui as palavras-chave, ó, redes sociais, aí nós temos sinalizar postagens falsas relacionadas ao coronavírus, isso colocado por um grupo de defesa. Aí diz assim o texto: o Centro de Combate ao Ódio Digital,
aquilo que a gente já falou em outra aula, lembra? Que a gente falou de liberdade de expressão e discurso de ódio. Então, esse ódio digital é o discurso de ódio postado na internet. Postagens maliciosas, postagens maléficas, postagens que levam à agressão e à violência. O Centro de Combate ao Ódio Digital, chamado de CCDH, que por que o H, professora? Porque que é Centro de Combate DH, digital H, porque ódio em inglês se chama hate, H-A-T-E, e essa sigla é em inglês, tá bom? Hate. CCDH disse que os aplicativos perderam um truque no combate a problemas, porque os aplicativos poderiam realmente ter sinalizado, os aplicativos poderiam ter resolvido mais, controlado mais esse problema. A ligação coincide com um estudo que indica que 46% dos adultos que usam a internet no Reino Unido, essa pesquisa foi feita no Reino Unido. O Reino Unido é aquele condado, né, que une a Inglaterra com a Dinamarca, com outros países, tá bom? Então, do Reino Unido, esses 46% dos adultos viram informações falsas ou enganosas sobre o coronavírus na primeira semana do bloqueio do país. O bloqueio aqui que ele fala é o lockdown, né? Lockdown, bloqueio é durante o lockdown, tá bom? Então, 46%, gente, quase metade da população adulta do Reino Unido, que são vários países, né? Inglaterra, Dinamarca, a Irlanda, né? Irlanda do Norte, Irlanda do Sul, e tem mais alguns outros países que pertencem. A Escócia, exatamente, a Escócia também faz parte, né, do Reino Unido, que hoje perdeu a sua majestade, a rainha Elizabeth II, certo? Lembrando aqui. Então, metade da população do Reino Unido teve acesso a informações falsas durante só a primeira semana do lockdown. A Ofcom, que é um outro órgão, né, disse que o número subiu para 58% entre os jovens de 18 a 24 anos, mais da metade da população jovem de 18 a 24 anos teve acesso a informações falsas ou enganosas durante o lockdown. O órgão de vigilância das comunicações, que é esse Ofcom, não é isso? Disse que o conselho falso mais comum visto durante a semana, que começou em 23 de março, foi a alegação de que beber mais água poderia eliminar uma infecção. Quer dizer, dentre as notícias mentirosas que circularam nas redes sociais e nos aplicativos de comunicação sobre o coronavírus, confundindo as pessoas, prejudicando as pessoas, aqui bateu recorde, né? A notícia falsa que bateu recorde de acesso e de visualização foi essa, dizer que beber mais água poderia eliminar a infecção. Tá com Covid, bebe água que fica bom. Essa foi a que mais circulou no Reino Unido. Aqui no Brasil, a gente teve acesso a várias outras de várias maneiras, né? Eu cheguei a ter acesso, por exemplo, chegou até a mim, que o uso de máscara não combatia a contaminação do vírus. Imagina só, se eu protejo nariz e boca, por onde o vírus pode entrar no meu organismo, como é que eu não estou me protegendo? Me fala. Somente uma pessoa bem básica, mesmo abaixo do básico na questão de inteligência, né? Não só de inteligência, mas de discernimento, porque poderia acreditar em alegações como essa. Alegações incorretas de que a Covid-19 poderia ser aliviado gargarejando água. Outra informação que circulou em massa no Reino Unido foi essa aqui, de que o Covid-19 podia ser aliviado se você fizesse um gargarejo com água salgada e evitasse alimentos e bebidas frios, como se fosse uma gripe, né?
E não beba frios, não beba gelado, não beba gelado e faça gargarejo com água salgada, que os sintomas da Covid serão aliviados. Quem dera tivesse sido tão fácil assim. Quantas vidas teriam salvo? Gente, na hora que surgiu o coronavírus, em dezembro de 2019, quando eu vi aquela cidade de Wuhan, na China, ficar em isolamento, estado de sítio, lockdown, eu já sabia que boa coisa não vinha dali. Nunca na minha vida, na minha idade, da idade que eu tenho, certo? Eu tinha visto algo nessa proporção de trancar um dos maiores centros de comerciais do mundo, não só comercial, mas de produção, porque é lá que está a sede do Google, é lá que está a sede da Apple, é lá que está o centro da tecnologia mundial, né, em Wuhan, na China, simplesmente fechar os aeroportos, fechar todas as entradas, as estradas, ninguém sai e ninguém entra na cidade. Eu dizia, na hora que eu vi isso, eu pensei, meu Deus, coisa boa não é. E se está lá, com certeza vai chegar até aqui. E foi dito e feito, né? Então, continuamos aqui com a nossa leitura sobre as mentiras, as postagens falsas. É uma outra forma de você chamar as fake news, tá bom? Durante a pandemia. As 15 fake news mais compartilhadas sobre o coronavírus. Acreditem. Olha o absurdo que chegou ao conhecimento do público. Primeiro, chegou ao conhecimento do público de que chá de abacate, imagina só isso aqui, chá de abacate com hortelã previne contra o coronavírus. Quanta gente confiou nisso? Outro, uísque e mel contra o coronavírus. Aqui no Brasil não era uísque, né? São João da Barra com mel. Acabava com o coronavírus. Óleo para combater coronavírus, eu vi até gente vendendo isso aqui na internet. Ainda hoje eu vejo pessoas vendendo os óleos de baleia, não sei do que, da onde, que combate o vírus. Chá imunológico combate o novo vírus. Vi isso aqui também, gente vendendo aí nessas farmácias de manipulação, um monte de folhinha de chá, não sei da onde, que tinham um alto poder de combater infecções, inclusive, colocavam-se, inclusive do coronavírus. Outra mentira que circulou na internet, vitamina C e zinco combatem o novo coronavírus. Olha, isso aqui chegou até o Brasil e muito em massa. Eu sei que eu cheguei, eu tenho uma doença, eu tenho doença não, vamos falar de outra forma, né? Eu faço um tratamento de longo prazo, certo? Com a minha saúde, e uma das formas de eu fazer esse tratamento é que eu tenho que tomar vitamina C com zinco, que eu não vou dizer o nome da vitamina aqui para não fazer propaganda, né? Mas eu tenho que tomar diariamente uma daqueles solvente, parece um sorrisalzinho, né? De vitamina C com zinco, entendeu? Todo dia de manhã eu tenho que tomar por causa da minha imunidade. Eu tenho que deixar minha imunidade sempre alta para que essa doença não retorne. Então, faz parte da minha rotina tomar vitamina C com zinco. E quando chegou um período na pandemia que eu fui procurar o remédio que eu tomo todos os dias, todas as manhãs, e não encontrei. Ficou em falta, porque as pessoas estavam realmente acreditando que tomar vitamina C com zinco combatia o coronavírus, entendeu? Eu tomo por causa da minha imunidade, que eu não posso baixar a imunidade, entendeu? Mas a esse ponto, aí o que o meu médico fez, como ficou em falta no Brasil todo, estava em falta realmente o medicamento, certo? Então, o que ele fez? Ele passou somente o zinco e passou com elementos separados, né? Tirou, porque já havia um remédio pronto, aí ele separou, olha, você toma a vitamina C e um comprimido de zinco, e passou a medida certa para mim, por semana. O comprimido de zinco ficou só um por semana. E a vitamina C ficou todo dia, né? Porque não vinha na mesma proporção da outra medicação. Então, realmente, essa quinta aqui chegou e afetou a mim, que faço parte aqui desse tratamento. Esse vídeo aqui também eu tive acesso. Eu vi uma doutora na internet falando que vitamina D, né? Sobre a vitamina D e a prevenção do novo coronavírus. E você com certeza também ouviu e comprou.
aquele vidrinho cheio de vitamina D, caríssimo. Eu também tomo vitamina D, porque a minha vitamina D é muito baixa. Nesse meu tratamento que eu faço, eu tenho que ter uma vitamina D acima de 26. Mas a minha vitamina D nunca passa de 12. O médico manda a gente pegar sol. Como é que eu vou pegar sol, gente, trabalhando o dia todo? Tem que pegar pelo menos 10 minutos de sol, ele diz todos os dias, diariamente, dona Dalênia, viu? Aí como é que eu vou ter esse tempo de 10 minutinhos? Ele diz, botar as pernas e os braços para fora para pegar sol. Se tivesse tempo, né, não comprava a vitamina D. Mas aí ele manipula, ele coloca na minha manipulação e eu tomo diariamente vitamina D. Foi outra medicação que eu não pude fazer uso quando eu mais precisei para aumentar a minha imunidade, já que eu faço parte do grupo de risco, né? E eu não pude fazer isso, então realmente afetou a vida de muita gente. Álcool gel, disseram isso também, que álcool gel não tinha eficácia, mas vinagre tem. Aí muita gente deixou de usar álcool gel para usar o vinagre contra. Ah, bem que o vinagre também deve servir para alguma coisa, né? Mas álcool gel, 70%, com certeza era muito mais eficiente. 8. Gargarejos são eficazes para combater o coronavírus. Nos primeiros dias, quando o coronavírus fica retido da garganta, ainda tinha isso. Olha, o coronavírus começa na garganta. Gente, coronavírus não tem nada a ver com garganta, é pulmão. Entendeu? O coronavírus não é gripe, é uma infecção pulmonar. É como acontece quando você tem pneumonia, tuberculose. Não é gripe, é problema pulmonar. E hoje a dissidência, né, surgimento de outros vírus do coronavírus tem outros efeitos, atinge o coração, o fígado, rins. A última coisa que vai ser uma gripe, uma tosse, um espirro, certo? Ali eram apenas sintomas, mas não quer dizer que fosse uma gripe. Outra fake news que rolou na época. O vírus é resistente em superfícies metálicas, onde pode se manter vivo por até 12 horas. Olha, no começo isso aqui rolou, mas já teve estudo dizendo que dependendo de locais, né, o vírus pode durar até 3 dias, não só 12 horas. Beber água quente ou chá quente mata o vírus. Ó, Senhor, se fosse só isso. China cancelou todos os embarques de produtos do navio até março. Mas aqui todo mundo, de certa forma, foi cancelado porque o mundo entrou em lockdown, não é verdade? Já existe cura contra o coronavírus. Gente, hoje é dia 8 de setembro de 2002. Já estamos completando quase 3 anos, né, de coronavírus. Já temos a vacina que protege, não quer dizer que você não vá pegar. Ela aumenta a sua resistência contra a doença e pode amenizar os efeitos da doença no seu organismo. É isso que dizem. Não vai dizer que você vai sair vacinado e porque está vacinado não corre risco, de jeito nenhum. Teve até gente vacinado que já até faleceu, entendeu? Porque acreditou que podia fazer tudo e não pode, certo? Você está vacinado, aumentou sua imunidade e vai diminuir os riscos de morte no caso de uma contaminação. Mas ainda não existe a cura para o coronavírus. Não existe cura ainda. Tem tratamento. Não cura. Médicos tailandeses curam coronavírus em 48 horas e todo mundo correu para a Tailândia achando que isso é verdade. 14. Isso aqui chegou até a gente da maneira mais cruel possível, né? Semelhança do vírus HIV com coronavírus. Nada a ver, gente. Vírus HIV com coronavírus é coisa de quem está perturbado do juízo. E, por último, aqui, outra notícia falsa que circulou bastante na época é de que havia medicamentos específicos eficazes contra o novo coronavírus. Igual esse aqui, né? Dizer que já existe uma cura para o coronavírus. Então, aqui, 15 fake news sobre o coronavírus que foram compartilhados em redes sociais. E eu tenho certeza que pelo menos uma dessas chegou até você. Só não sei se você acreditou, claro, né? Mas com certeza ficou confuso, porque a ideia é essa. Se tu não vai acreditar, eles querem pelo menos confundir a gente. Só em confundir já atingiram seu objetivo. Juridicamente falando, se eu for falar de fake news nos termos jurídicos, fake news não é só espalhar uma notícia falsa, tá bom? Fake news não é só um deslize de moral ou de caráter. Fake news é um crime e um crime sério, grave, porque pode atingir de várias formas outras pessoas. O termo fake news é usado para se referir às notícias falsas
que são divulgadas principalmente na internet. Não coloquei o principalmente, porque não vamos acreditar que fake news é exclusivo da internet. Não. Fake news é aquela fofoca, aquele boato que alguém contou para você. Alguém chega para você e inventa uma mentira cabeluda e você vai e acredita. Isso é fake news, tá bom? São matérias que têm alto potencial de viralizar. Aí eu já explico o que é viralizar, que não é a mesma coisa de você pegar o vírus da Covid, mas chegar a um grande público de uma forma extremamente rápida. Isso que é viralizar. Muitas pessoas recebem ao mesmo tempo aquela mensagem, né? É o chamado de disparo. É o disparo em massa que acontece na internet. É muito comum receber fake news em mensagens no WhatsApp, no feed de notícias do Facebook, do Twitter e de outras redes sociais. Você está ali passando, lendo, e não tem como não ver o que as pessoas estão compartilhando. É aí que está o problema. Se você teve acesso e só viu, não tem problema nenhum. Agora, se você dá um like, comentar, ou pior, compartilhar, aí você está compactuando, você está ajudando aquela mentira a ganhar mais pernas e ir mais longe. Porque cada like que você dá, ou um comentário que você, nem que seja negativo. Eu sei que você foi lá e comentou assim, isso não é verdade, mas você comentou e deu engajamento. A melhor forma é apertar aqueles 3 botõezinhos e denunciar, tá bom? Denuncie, fique caladinho, não precisa falar nada. Essas fake news também são usadas para promover calúnia. Olha aí, elas não são feitas só para espalhar o terror, o medo, o pânico entre as pessoas por causa da Covid, não. Elas também podem fazer muito mal à nossa vida pessoal, particular, porque elas promovem calúnia, difamação. Elas são usadas para aplicar golpes. Vocês acreditam que eu recebi hoje, na minha rede social, lá no Instagram, um contato, a pessoa está dizendo que ele é de um Banco Mundial da Califórnia. E que existe uma pessoa chamada Rita Pinheiro, que tem o mesmo sobrenome que eu, que é uma falecida, morreu de alguma coisa, mas deixou uma fortuna. Tem isso lá, eu posso fazer o print e mostrar para vocês depois. E deixou uma fortuna no Banco da Califórnia. E a pessoa quer que eu passe meus contatos, meus dados para ela, para que ela me explique de que forma eu posso retirar esse dinheiro como se eu fosse parente da Rita Pinheiro. Aí a minha resposta para ele foi a seguinte: você tem um português muito bom para quem diz que é americano. Aí ele respondeu: é que eu estou usando o tradutor. Aí eu disse: mas o tradutor não coloca pontuação. Ele só não deu a sorte porque está falando com uma professora de língua portuguesa. Porque se fosse outra pessoa, cairia no golpe. Ou não teria caído. Eu fui no perfil da pessoa. Tem fotos, ele está usando fotos de outra pessoa, claro, né? Tem fotos dele com o presidente Barack Obama, foto dele não sei com quem, dessa pessoa que está lá no perfil. Mas você sabe que quem está por trás dessa foto do perfil não é o verdadeiro dono daquela conta. E mesmo quando você é verdadeiro dono da conta, você pode ter uma conta hackeada, como aconteceu essa semana com a nossa professora Flávia. Vieram vender uma geladeira para mim pelo Instagram dela. Eu disse: oxe, a Flavinha está vendendo geladeira, que história é essa? Entendeu? Então, o pior é que sabe quando é que você cai em golpe? Quando você quer cair. Quando você quer a coisa muito fácil. Então, quem não está precisando de dinheiro hoje? Aí chega para você: uma Rita Pinheiro morreu e deixou uma fortuna aqui no Banco da Califórnia. Como você tem o mesmo sobrenome que ela, a gente quer dar um jeito, né, de dividir esse dinheiro com você. Olha só, olha o golpe, entendeu? Então, a gente tem que ficar atento. Isso aqui, gente, é fake news, certo? Isso aí é usar de má fé. É induzir você a cair em golpe. Desconfie.
Eu fui imediatamente atrás de saber quem era o nome daquele perfil falso. Procurei o perfil verdadeiro, que quando tem mais um detalhe. Se você é um presidente de um banco da Califórnia, com fotos com Barack Obama, como é que você não tem o perfil reconhecido lá no Instagram? Era para ter a verificação, né? Aquele azulzinho e aquele personalidade não tem a verificação azul. Tá achando que eu sou boba? Então, você tem que se preservar para não cair nesse tipo de golpe, tá bom? Por isso que essas aulas são muito elucidativas para a gente que vive nesse mundo de tecnologia e estamos aí expostos a cair nesse tipo de coisa. Aconteceu de uma amiga ter o celular dela clonado e alguém mandou o WhatsApp para os amigos todos pedindo dinheiro. E teve uma das nossas amigas que enviou R$ 800 para a conta do golpista, acreditando que fosse a amiga que estava realmente precisando daquele dinheiro. E isso também você pode olhar em sua volta, quantos não já caíram nisso? E aquela história de você colocar crédito no celular para ganhar uma casa no sorteio do SBT antigo, né? Mas tem gente que cai. Você só cai quando você quer uma forma fácil de ganhar dinheiro. E a melhor forma de ganhar dinheiro é assim, ó, trabalhando, ralando o dia todo e com honestidade, tá bom? Quem cai em golpe é quem quer dinheiro fácil. Essa é a verdade, tá bom? Então, voltamos para o nosso fake news. Fake news é usado para aplicar golpes, para espalhar vírus, tem isso também. Aparece lá uma notícia que te seduz. Digamos que tu não gosta da professora Eudalene. Aí mandam para você uma notícia dizendo: professora Eudalene é flagrada em cena duvidosa. Aí você diz: meu Deus, é agora que eu vou matar aquela mulher. E você clica. Na hora que você clica, você não vai ver, mas um vírus vai entrar no seu aparelho. Um vírus chamado cavalo de Troia, é o mais comum. E o que é que faz o cavalo de Troia? Ele rouba suas informações. Ele rouba do teu celular a tua conta bancária, a senha de acesso, teu CPF, tuas documentações. E esses golpistas, eles vão zerar a sua conta, eles vão usar os seus dados, eles vão fazer compra em seu nome, vão fazer cartões em seu nome, vão colocar carros roubados no seu nome, entendeu? Um monte de complicação que pode acontecer à sua vida, só porque você foi dar uma espiada numa notícia falsa. Quando chegar essas coisas muito espalhafatosas, o que você faz? Abre o Google ou outro buscador, farejador, qualquer buscador, e digita a mesma notícia que estava lá. Se aparecer, hoje mesmo, quando chegou no meu celular que a Rainha Elizabeth tinha morrido, eu não apertei no link, não. Não acreditei, não. Eu fui lá na página da UOL, né? Eu nem fui pesquisar, eu só abri a página do UOL, porque se a Rainha Elizabeth morreu, está no UOL e com certeza está no G1. Mas na hora que eu abri o UOL já estava bem grande lá, Rainha Elizabeth. Aí eu digo, é verdade, certo? Mas não caia. Olha, eu sou muito pé atrás com essas coisas que chegam para mim na internet. É igual fuxico. Tem pessoa que conta um fuxico para mim, aí sabe o que acontece? Eu esqueço o que a pessoa falou. Aí não tem nem como eu passar o fuxico para frente. Então, fuxico é igual fake news. A gente não pode espalhar. Fake news também espalha dúvidas infundadas sobre as doenças, como aconteceu com o coronavírus. E o pior, gente, vou marcar bem aqui, ó. Olha o pior de tudo. Fake news influencia a opinião de pessoas e até manipula cenário político. Cuidado com o momento que a gente está vivendo. Vivemos um momento político. Cuidado com as fake news. Não saiam acreditando. Primeiro verifiquem para não sair cometendo crime. É muito comum receber fake news em mensagem no WhatsApp, não é verdade? No feed de notícias do Facebook, do Twitter, do Telegram, do Instagram, em todos os lugares que você tem acesso aí. Com relação a essa passagem do texto, podemos concluir sobre fake news. Quando fala concluir, é uma interpretação de texto, tá bom? É o nível 5, é o nível 5 de aprendizado. Lembrando que o aprendizado vai até o nível 6.
Então, eu estou cobrando uma questão de nível 5. Estou testando se você está quase no topo do nosso aprendizado. Então, a gente pode concluir o quê sobre fake news? Letra A. A gente pode concluir que as plataformas digitais são a entrada principal desse tipo de texto. O que são plataformas digitais? São sites, aplicativo de comunicação, redes sociais, por exemplo. O WhatsApp é uma plataforma porque é um aplicativo de comunicação. Facebook também é uma plataforma que é rede social. Twitter é um microblog, né? Rede social. Todos são plataformas. Então, as plataformas digitais são a entrada principal desse tipo de texto. Isso está totalmente correto. Totalmente. Quando você lê uma opção que diz apenas, somente, aí você já duvida. Apenas pessoas que estão conectadas às redes sociais podem receber fake news? Não. Você pode não estar conectado à rede social, mas o colega estava, ele chega e conta para você e você acredita nele. Oxi! Se a pessoa não tiver aplicativo de comunicação, como o caso do WhatsApp, do Telegram, né, esses são os mais conhecidos, ela nunca entrará, olha aqui a palavra, olha essa palavra como denuncia, ela nunca entrará em contato com fake news, ela entra sim, como eu falei, entra por amizades, por conversas, tem várias formas de chegar a fake news. Gente, a fake news existe desde que o mundo existe, tá bom? Até Jesus Cristo foi clonado, imagina nós. Então, isso aqui também é falso. O WhatsApp é o programa que mais dissemina fake news. Olha, eu não sei se é o mais, agora que ele dissemina muita fake news, com certeza. É por isso que restringiram o compartilhamento de mensagens no WhatsApp. Lembra que antes você podia passar a mesma mensagem para todos os contatos? Eu lembro que teve uma festa de Réveillon, a final de ano, que eu passei uma mensagem de Feliz Ano Novo para todos os meus 6.000 contatos. Apareceu assim, para quem você quer mandar a mensagem? Aí eu apertei assim, todos os 6.000 contatos receberam imediatamente. Hoje, você só consegue mandar para quantos? Se eu perguntar para você, para quantas pessoas você pode passar a mesma mensagem de uma vez? Apenas para 5. 5 contatos ou 5 grupos. 5 grupos tem mais efeito, né? Cada grupo com 257, então tu vai ter o quê? 250, você tem 1.000 pessoas recebendo aquela mensagem de uma só vez. Ainda causa muito dano. Ainda pode restringir mais. Mas o aplicativo de comunicação vai ampliar, igual o Telegram, né? Vai aumentar a capacidade de pessoas em grupo. Meu Deus. Bora lá. Então, o WhatsApp, ele recebe sim, eu só não posso garantir que ele seja o mais, né? O que mais dissemina. Isso eu não posso garantir. Se eu não posso garantir, então eu vou na letra A. As plataformas digitais são a entrada principal desse tipo de texto. Entenderam, né? Segundo, ainda falando de fake news, qual a qualidade das fake news, né? Qual a finalidade? Para que servem esse tipo de notícia? O objetivo da fake news é legalizar uma mentira, tornar uma mentira, como é que diz lá o pós-verdade? Que uma mentira contada 1.000 vezes passa a ser verdade. E com isso, tá vendo a marionete aqui? Ó? Olha esse braço fake news e a marionete aqui. Ó. Isso aqui é você que acredita em tudo que lê na internet. Se você está nessa de acreditar em tudo que lê na internet, você é essa marionete bem aqui, tá bom? Então, manipular o público de modo a prejudicar uma pessoa ou até mesmo grupos de pessoas. Ocorre geralmente com pessoas públicas como Juliette, Anitta, né, e políticos, etc. Mas pode acontecer até com quem é desconhecido, como aconteceu com aquela senhora lá no Pará, que foi acusada, tá bom? Ela foi acusada de ser uma sequestradora de crianças. E antes dela se defender, ela foi linchada pela população. Olha que terrível. A mulher morreu, inocente, né? E sem poder se defender, sem saber nem o que estava acontecendo. E só depois souberam que, na verdade, foi uma desavença dela com outra pessoa, e a outra pessoa criou essa notícia falsa e espalhou aí, dizendo que ela tinha a ver, porque na cidade estava acontecendo o desaparecimento de crianças, e colocaram
essa pessoa como se fosse a mulher que estava promovendo esses sequestros. E ela foi linchada, tá bom? Para você ver quanto mal faz esse tipo de coisa. Gente, uma das características da fake news é o sensacionalismo. Sabe o que é isso? Chamar a atenção para uma notícia bem espalhafatosa, né? Tipo uma que eu vi outro dia, dizia assim: fulano de tal larga o marido para morar com outra mulher. Aí, como o nome dela era de uma famosa, você fica, meu Deus, que mundo é esse? A famosa deixou o esposo para morar com outra mulher. Aí você vai ver lá, né? Que isso aqui não foi, isso aqui eu cliquei porque era no YouTube, né? Eu só tava, você nem clica, você deixa mais um tempinho lá que passa metade do vídeo. Aí era que a famosa ia fazer uma peça teatral em São Paulo e, como ela morava no Rio de Janeiro com o esposo, ela alugou uma casa com a colega de profissão para ficar esse tempo em São Paulo. Não tinha nada a ver com ela abandonar o marido para morar com outra mulher. Ela alugou um apartamento em São Paulo, dividiu com a colega, porque estavam fazendo uma peça teatral em São Paulo. Entenderam só? Como é malicioso? Isso é sensacionalismo. Induzir você a criar um conteúdo absurdo, principalmente uma manchete bem chamativa, para sensibilizar, mexer com as suas emoções, tá bom? Mexer com as nossas emoções, para poder atrair ainda mais likes, tá bom? Então, aqui, essa pode dizer qual dessas reproduções aqui seria a menos absurda. Quando fala surreal, quer dizer, o menos absurdo, porque toda notícia fake news tem um chamamento, tem um título bem absurdo. O que é o menos absurdo? É dizer que existe um lugar ali que produz hambúrguer com carne humana, isso aqui é igual acreditar em zumbi. Não é isso? Morador de rua se casa com Demi Lovato. Olha, se ela estiver fazendo um filme em que ela é uma dama e ele é um morador de rua, ela pode se casar com ele no filme, né? Como ela fez lá aquele filme da Disney, em que ela é uma princesa e se casa com um morador de rua. Mas não tinha a ver com a vida real dela. Brasileiro descobre a cura para o coronavírus? Podia ser, não podia? Qualquer um, a qualquer momento, pode encontrar a cura para o coronavírus. E hoje a gente reviu sobre fake news. Enquanto isso, se cuida, viu? Tem muita fake news rodeando você. Bom final de semana e até nossa próxima aula.